Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nos tempos de necessidade, a tentação surge. Continue firme em oração e adoração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre vão existir tempos sombrios em nossas vidas, momentos aos quais nós não gostaríamos de viver, nem ao menos de lembrar. Mas são exatamente nesses momentos que o Senhor ele pode fazer a diferença na nossa vida, porque quando ninguém mais pode ajudar, somente o Senhor pode. E esses momentos, eles sempre dão indicativos, mas quando nós vivemos desprezando os nossos sentimentos, fica difícil conseguir entender aquilo que Deus está dizendo ao nosso coração. E é somente através da palavra de Deus e da sabedoria que ela nos dá que nós conseguimos compreender os sinais das coisas que estão acontecendo e nos preparar. E não existe ninguém mais preparado que um homem onde a palavra de Deus mora dentro do seu coração, porque a sabedoria vai estar nos seus pensamentos e a oração vai estar no seu comportamento, porque o amor é a manifestação de Deus através das nossas escolhas e através da nossa vida. Então, em tempos difíceis, serão construídas pessoas mais fortes. Hoje na minha cidade tá frio, tá 14 graus e tá um tempo extremamente nublado. Então você olha e fala, poxa, mas quem vai querer sair nesse instante para a rua? Agora são 6:30 da manhã e tá escuro. E ainda assim, as pessoas que eu sempre vejo praticando atividades físicas, algumas delas continuam realizando as mesmas coisas, independente do tempo. Então, como eu tenho o hábito de mais ou menos gravar no mesmo dia, meio que a gente nunca conversou com a pessoa, mas a gente sempre vê a pessoa ali treinando. E no meio dessa neblina você vê aquela luzinha vindo lá de longe. E eu já sabia quem era. E eu tenho certeza que ela sabia também quem eu era, mesmo sem a gente se conhecer. Porque o crente verdadeiro, ele não muda de acordo com as circunstâncias. Pra gente o importante não é o que acontece lá fora, mas é o que acontece aqui dentro. Porque independente, Deus ele vai dar condição para que nós possamos realizar aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Então o importante aqui não é o exercício, não é a coisa, não é nada, mas é você ter aquela responsabilidade de que se você colocou uma meta, você vai cumprir independente. Porque na vida é muito fácil a gente arrumar uma desculpa. Principalmente quando as coisas elas saem do controle. A gente acha que nós temos o direito de fazer certas coisas, de transgredir a lei de Deus. Não é porque alguém te ofende que você precisa ofender outras pessoas. Não é porque alguém te enganou que você vai enganar outras pessoas. Não é porque alguém não valoriza as coisas que você faz que você vai fazer a mesma coisa. O nosso reflexo do outro não é o outro. O nosso reflexo do outro é Cristo. Então vão existir os tempos de necessidade. E é nesse tempo que o diabo ele vai querer saber o que tem dentro do teu coração. Você vai querer o caminho fácil ou você é o caminho estreito? Você vai querer a solução imediata ou você vai continuar confiando nas promessas de Deus? E todos nós seremos tentados de alguma forma. Você vai estar diante daquilo que você mais quis. A diferença é que você vai vender a tua alma a troco disso, e depois o custo espiritual e emocional vai ser muito grande. O outro, aparentemente você vai estar perdendo alguma coisa, mas você vai estar ganhando um caráter aprovado por Deus. Se a gente vai lá em Mateus 4, versículo 3 a 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão.
Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então, para a gente entender um pouquinho quem que está conversando conosco, é o próprio Jesus. E em qual contexto que se dá essa passagem? O Espírito Santo tinha levado Jesus ao deserto para que ele fosse tentado. E já fazia 40 dias que ele não comia. Então, nós estamos falando com uma pessoa que está faminta, com uma pessoa que ela está num momento de necessidade, que talvez seja esse o seu momento, precisando de dinheiro, precisando de uma oportunidade, precisando de um emprego. A gente sempre está precisando de alguma coisa ao qual a nossa vida ela depende. Só que a coisa que nós mais precisamos é do Senhor, porque quando nós vivemos longe de Deus, o que acontece na nossa vida? Nós costumamos, ao invés de depender do Senhor, depender das pessoas. E essa dependência emocional, ela custa muito caro. Então o diabo, ele veio, quando ele viu Jesus, que Jesus estava em necessidade, ele veio até ele para conversar. E o diabo aqui mais parece um pastor do que propriamente o diabo, porque ele conhece a palavra de Deus. Só que a diferença é que ele usa a palavra de Deus distorcida, para usar aquela palavra para satisfazer os seus próprios interesses. Só que Jesus também conhecia a palavra. E aqui mostra como que quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos presa fácil. Porque nós vemos alguém falando de Jesus, dando glória a Deus, dando a bem, a gente já acha que é irmão da fé. Não o comportamento e não a intenção da pessoa. Nós temos que sempre examinar todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. Porque tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então o diabo começou. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Então ele viu que Jesus estava num momento de necessidade e queria que Jesus pudesse provar o poder dele. Você não está com fome? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Só que nessa passagem, o diabo estava interessado em matar a fome de Jesus ou que Jesus obedecesse ele? Ah, você acredita? Você acredita em Deus? Então dá o dízimo, dá o dízimo. Se você não der o dízimo, você não acredita. Ah, você acredita? Então você vai ter que fazer isso. Deus não funciona assim. Deus ele nunca vai condicionar uma coisa a outra. Porque Jesus ele morreu para que nós pudéssemos ser livres. E aonde está o Espírito Santo, ali sim existe liberdade. E liberdade é eu poder escolher, é eu fazer quando o meu coração falar que sim. Porque se ele falar que não, não tem quem venha me convencer, independente da palavra que ele mostre. Porque se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. E se é o mesmo Espírito que atua em todas as pessoas que são do Senhor, nós iríamos concordar com certeza. E se nós não estamos concordando, é por quê? Porque algum de nós não está com o Senhor. Se eu não estou buscando os meus próprios interesses, mas os interesses de Deus, então o errado acaba sendo o outro. E aí Jesus olhou aquilo e falou: pera lá, eu vou obedecer o diabo mandando eu transformar a pedra em pão, ou eu vou obedecer a palavra que diz? Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Interessante esse conselho de Jesus. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós não nos alimentamos espiritualmente. Então o ser humano não vive só de pão. E quantas pessoas não vivem afastadas do Senhor ou se alimentando muito mal, mas muito mal, achando que o pouco que fazem é muito porque elas olham que tem pessoas que não se alimentam nada.
É a mesma disciplina que eu disse. Não importa o dia, nós vamos continuar lendo a palavra de Deus, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar nos capacitando e entendendo esse mundo espiritual, entendendo os nossos sentimentos e cada vez mais amando Jesus e amando estar na sua presença e amando aqueles que Ele nos manda amar, que é o próximo, que é aquele que nós temos a oportunidade de estar na vida. Então fica claro sempre isso, que Jesus sempre vai ser o caminho e que nós sempre vamos precisar da palavra, porque nem só de pão vive o homem. Lembra sempre disso. Quando os teus sentimentos estiverem descontrolados, negativos, é a sua alma gritando de fome e de dor. Assim como o nosso corpo se manifesta quando nós não comemos ou quando nós não fazemos as coisas que são básicas, a nossa alma também tem esse costume. Ela chora pela falta de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então o diabo, a gente percebe que no comportamento, ele não tentou rebater o que Jesus disse. Ele foi lá e trouxe uma nova situação para tentar demonstrar de novo. Mas o ponto central é sempre o mesmo. Ele foi junto com Jesus, levou Jesus até na onde? Até o alto do templo, em Jerusalém. Então aquilo era um lugar sagrado. Olha onde o diabo foi, no templo, e ele era sagrado. De novo ele recorreu ao quê? A palavra de Deus. Mas a intenção dele continuava sendo a mesma, fazendo com que Jesus o obedecesse. Se você tiver que obedecer a alguém nessa vida, eu vou te dizer, a única pessoa que você deve obedecer é a palavra. Não obedece mais ninguém. Cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um propósito. Deus sabe a razão de cada pessoa. Se você se coloca ao jugo de obedecer um homem, uma mulher, ou qualquer um que você determinou que esse é o seu guia espiritual, tá errado. Tá errado. Tudo que eu falo aqui é o que está na palavra. Se você ir na palavra e ler e ver que realmente é aquilo que está escrito e o Espírito Santo dizer sim, é sim. Porque todos nós concordamos nas mesmas coisas, porque é o mesmo Deus que atua em todos nós. E isso tem que ficar muito claro para você, mas muito claro. Se você não consegue entender ou aceitar as coisas que eu digo, é que está faltando um pouco de bagagem. E o que é bagagem? É leitura da Bíblia. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, nós vamos chegar nas mesmas conclusões. Porque não é algo da minha razão e nem do meu intelectual, nem da minha inteligência. É revelação do Espírito Santo. Da mesma forma que ele revelou a Paulo, ele vai revelar a nós. E se nós fôssemos transcrever, basicamente as nossas palavras se misturariam com todas as palavras dos apóstolos e das pessoas que serviram a Jesus. Porque é o mesmo Deus que atua em nós por todo sempre. Então o diabo levou lá em cima do templo, colocou Jesus, falou: dá uma olhada aqui, ó. Se você é o Filho de Deus, de novo, pedindo a mesma prova. Nós falamos sobre isso. Quem que também fez isso com ele quando ele estava ali sendo crucificado? Os líderes religiosos, os soldados e o bandido. Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus. Quem pede uma prova de Deus? É sempre o diabo. Quem que pede um sinal? Quem que pede para Jesus falar que ele é Jesus? Nós podemos sentir. Nenhum outro espírito pode fazer nos sentir como nós nos sentimos perto dele. Como é bom quando nós estamos ouvindo um louvor, ou quando nós estamos ouvindo, fazendo uma oração, ouvindo uma pregação, e aquele espírito, ele inunda o nosso ser. Nossa, parece que a nossa alma, assim, ela está completa, ela vibra numa sintonia que é maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos sendo inundados pelo Espírito Santo. Nós estamos 100% entregues ao Senhor. E o diabo ali. Se você é o Filho de Deus, se você, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam, sem olhar o resultado. Pula, vai, põe Deus, vai. Que Deus mandará os seus anjos, cuidem de você. Eles vão segurá-los em suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos.
Isso vai acontecer? Vai. Mas não é colocando Deus à prova. Eu vou subir em cima de um prédio, vou pular e falar, Senhor, prova a sua existência. Porque eu já estou vendo que não existe a sabedoria em mim. Que isso não é algo que Deus pediria para mim fazer. Eu não preciso criar uma situação ruim ou errada para que Deus... A intenção que tudo começou já é errada. Para que Deus precisaria fazer alguma coisa? Ele não precisa fazer nada. E se a gente continua nessa passagem lá de Mateus 7, de Mateus 4, de 7 a 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos que cuidaram de Jesus. Então Jesus está respondendo novamente com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Como que você pode ver se o diabo está conversando com você, mesmo falando de Deus, se você não conhece as Sagradas Escrituras? Quantas doutrinas nós não temos que distorcem a palavra de Deus para pegar o teu dinheiro, para colocar ali entre aspas, um religioso de um sexo que não é aceito por Deus? Deus disse não, é não. Ai, mas eu tenho vocação. Usa a tua vocação para outras coisas. Deus não te escolheu para isso, você se escolheu. Se o teu chamado é pregar, você pode pregar para qualquer pessoa, você não precisa estar dentro de uma igreja. Se é vocacional, você vai fazer da forma que Deus ensina. E não ficar questionando. Não ficar questionando. Ai, mas teve fulana na Bíblia. Ai, mas teve... Tá escrito que não, é não. É não, não tem que justificar. Sempre que nós justificamos algo é porque nós estamos errados. Sempre que alguém tenta explicar alguma coisa, já está errado. Porque a palavra é clara, o Espírito é claro. Se é Deus que tira a venda dos meus olhos, é Ele que traduz a palavra para mim, eu vou pedir explicação para um homem para entender aquilo que o Espírito já disse de um jeito? Eu vou de novo deixar como se o diabo quisesse me convencer que o errado é certo? Eu não vou. E Jesus conhecia, não põe à prova o Senhor seu Deus. Então o diabo ficou satisfeito? Não, ele tentou ele por 3 vezes. 3 vezes. Então às vezes você acha que a tribulação ela vai passar? Ela não vai. Vai acontecer ainda. Não tem coisas na nossa vida que parece que acontecem como se fosse um loop? Nossa, mas de novo a mesma coisa, do mesmo jeito. Só que ali você acha, não, agora ele mudou. Ele pediu desculpa, mas agora ele mudou. E é a mesma coisa, a mesma coisa. O diabo é desse. Ele fica insistindo, porque o objetivo dele não é a glória de Deus. É ele conseguir aquilo que ele quer. Então, já que ele viu que com a palavra não dava certo, ele falou, vou corromper o coração de Jesus com outra coisa. Eu vou mostrar riqueza, eu vou mostrar poder. Quanto vale a tua alma? Quanto de dinheiro eu precisaria para te corromper? Por quanto você se prostituiria? Por quanto você se corromperia? Por quanto? Por quanto você trairia a Deus? Qual é o valor da tua oferta? Quanto você precisa? Qual é o tamanho da igreja para mim te colocar ali dentro para corromper o teu coração? Quantas pessoas você quer te assistindo? O teu discipulado tem que ser de qual tamanho? Põe um preço. Põe um preço. Quanto você quer para perder a tua salvação? Para viver à base de remédio, para tua diversão ser a droga e a bebida, para você ficar falando no passado que você era um varão, uma varoa, que você ajudava e que não sei o que. Quanto você quer? E aí? Quanto custa a tua felicidade? Quanto custa o teu filho olhar para você e saber que você é um orgulho? Ou uma mãe de verdade, que vai ensinar os valores corretos e não aceitar aquilo que é tudo distorcido, como se Deus tivesse errado na criação. Ai, mas eu me sinto. Eu também já me senti muitas vezes. Me senti a pior pessoa do mundo, senti vontade de morrer, senti desprezado, senti sozinho, senti abandonado. Sentimentos, eles vão e vêm e vão.
assim como o frio e o calor. Se eu me aproximo de uma fogueira, eu me sinto quente. Se eu saio longe dela, eu me sinto frio. Sentimentos não estão em nós, nós sentimos o ambiente. Os pensamentos não estão em nós, nós sentimos os espíritos e o que eles dizem. E aí? Quando não tem sabedoria, é fácil a gente ficar com essa maluquice. É muita maluquice. E aí o diabo foi lá oferecer muitas coisas a Jesus, coisas materiais. É aquilo que o mundo rege, é a razão que a pessoa ela fica lá trabalhando e fazendo, é o ser maior. O que determina a importância, entre aspas, de uma pessoa hoje? A quantidade de dinheiro. Então, se você vê uma pessoa em situação de rua, essa não vale nada. Se você vê um cara chegando num carrão com segurança, esse é importante. Importante pra quem? Quando esse cara morrer, quando a gente for num cemitério e tiver o túmulo dos dois, se eu pegar as duas ossadas, pôr uma do lado da outra 100 anos depois e te perguntar qual é o rico e qual era o pobre aqui, você pode me dizer? Não pode. Por quê? Porque a importância é nós que damos. E não é assim que Deus ele nos ensina a valorizar as pessoas pelo que elas têm e desprezar elas pelas mesmas razões. Não é assim. Nós estamos aqui para nos ajudar um ao outro a encontrar o Senhor e lhe dar a salvação. E o diabo disse, olha, eu vou te dar tudo isso se você se ajoelhar e adorar. E aí? Se ajoelha e adora? Mas é só uma ajoelhada, o que você vai perder o que com isso? O que você ia perder com isso? O que Jesus tinha a perder ali? Vê que o dinheiro pelo dinheiro ele não vale nada? Porque às vezes o dinheiro fácil acabou com a tua alma, acabou com a tua cabeça, acabou com o teu psicológico, acabou com a tua saúde, acabou com a tua autoestima, acabou com tudo, não sobrou nada. Não sobrou nada. Você está dentro de um lugar onde você é uma escrava. E a pessoa que mora dentro desse lugar também é, porque normalmente ambientes oprimidos pelo demônio, a mulher vive em opressão, o homem também, porque ele vai ter que beber. As pessoas elas não sobrevivem no meio do inferno sem usar os superfúdios do mundo. Porque ou nós buscamos a oração para pacificar a nossa casa, ou nós vamos viver no inferno. E o inferno nós sabemos bem o jeito que é. Então tudo que nós vivemos é um reflexo daquilo que nós buscamos e das coisas de quem nós nos ajoelhamos. Eu adoro gente que vai pedir desculpa e se ajoelha e se humilha. A adoração tem que vir de Deus, a adoração é a admiração. Eu preciso admirar as coisas. Não é assim não. Não é porque eu acho bonito ou acho que eu preciso porque eu sinto. Não me ajoelho e não me curvo. Perante aos homens, não. E quantas pessoas não tiveram na Bíblia esse mesmo comportamento? De não se ajoelhar perante a outros deuses, de não se curvar perante aquilo que não é Jesus. Nós temos que ter esse mesmo comportamento. E Jesus diz, vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus mandou embora Satanás. Ele deu nome aos nomes. Ele sabia que aquela pessoa não era quem deveria estar do lado dele, nem conversando com ele, nem nada. Então ele mandou Satanás ir embora. E mostrou a razão, aonde está a fé dele, quem merece adoração. E é assim que nós temos que ter. Temos que colocar aquele Deus da Bíblia em primeiro lugar. É aquele. Porque enquanto você tem dúvida, não sei se é estátua, se o santo, se não sei o quê, se o pastor... Eu não tenho dúvida, eu creio em Jesus Cristo. Você pode me perguntar 300 vezes, Jesus Cristo. Porque... Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sai, Satanás. Sai, vai encher o saco de outro. Vai perturbar outra pessoa. Vai servir a outro. A mim não. Eu já tenho um Senhor. Eu já sei a quem eu sirvo e a quem eu tenho crido. E essa é a certeza que nós temos que ter. E aí o que aconteceu depois? Então o diabo foi embora, cansou. E vieram anjos e cuidaram de Jesus. Olha os anjos lá da passagem, falando que os anjos iriam segurar. Depois que você passar pela tribulação da forma certa, Deus ele vai mandar os anjos para te ajudar. Ele já viu que você está firme na rocha, que você já tem o caráter certo, que você sabe a palavra de Deus, sabe como combater o diabo, é com a palavra, não é com comportamento, é para provar para você. Eu não tenho que provar nada para ninguém.
A nossa vida não é aqui para isso. Nós estamos aqui para servir. Eu não estou aqui para basear minha vida, nem meu sentimento, nem nada por causa de outra pessoa. Os erros de quando eu não era convertido não podem trazer a minha vida e pautar o que eu vou fazer ou não. Não podem, não podem, não podem. Eu não posso deixar que as pessoas elas me desviem do meu chamado pelas circunstâncias da vida. Eu não vou mais, eu não quero mais. Bebida não resolve solução, droga não alivia o coração e nada. Chega, chega. Se você não der um basta nessas coisas, enquanto você tolera aquilo que é errado, o errado continua na tua vida. É como Jesus disse, sai Satanás, vai embora, eu não quero mais. Eu não quero mais ser escravo de mim mesmo, eu não quero mais ser escravo das pessoas, eu não quero mais isso pra mim, chega. Chega de sentir arrependimento pelas coisas que você faz, não tem sentido. E no momento que você tiver a postura certa, você sabe que os anjos do Senhor vão aparecer. E o dia que você vê os anjos aparecendo, você sabe que a tentação, a necessidade, tudo aquilo, ela vai passar, ela vai acabar. E depois disso é continuar orando e adorando e louvando. Não é porque as coisas começaram a dar certo que você vai abandonar a Deus. Deus não quer saber o que você tem ou deixa de ter. Isso daí não agrega o testemunho de ninguém. Prosperidade não é bênção, é só a igreja evangélica, o nego fica lá pregando. É, porque Deus abriu a porta, eu era isso e virei empresário. Ah, ser empresário lá no outro lugar, rapaz. Falta de respeito. Jesus falando que transformaram um comércio, um negócio, e você falando uma asneira dessa dentro da igreja. Chega de pastor asno, chega de padre asno, chega, chega. Nós temos que entrar dentro desse lugar para confrontar, porque nós conhecemos a palavra e escutar Satanás conversando com os outros, conosco. Temos que escutar e repreender. Agora você escolhe, porque eu não estou aqui pregando mentira, nem ódio, nem nada. O mínimo que eu aceito de uma pessoa que diz que é um sacerdote de Deus é ele dizer exatamente aquilo que Deus quer, mas não porque ele busca os seus interesses, mas porque ele busca os interesses do Senhor. E eu duvido que uma pessoa que busca o interesse de Deus reprova o que eu digo. Não reprova, não reprova. Aí você escolhe, que é o céu, que é o inferno. Porque se nós carregamos o evangelho, nós vamos ser muito mais cobrados. Lembra sempre disso. Existe um reino nos esperando. Existe a paz nessa terra para que nós possamos viver. Existe um Deus ao qual nós tudo podemos com Ele, que na nossa fraqueza Ele nos faz forte. E existe também esse evangelho água com açúcar aí, que não leva ninguém a lugar nenhum a não ser para o inferno. E é por isso que você se sente tão fraco, e é por isso que você chora, porque você não se alimenta da palavra. Começa a se alimentar que você vai ver a mudança na tua vida. E eu não estou aqui para profetizar desgraça, mas para mostrar que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.